Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 10 de outubro, segunda-feira, aí, dia 13 de outubro, a gente vai ter bagunça nos mercados, né? Resultado de inflação dos Estados Unidos, e isso daí tá bagunçando bastante o nosso mercado, mas a gente começa a ver um pouco de descorrelacionamento disso daí do mercado cripto e o mercado americano. E hoje eu vou falar para vocês, cara, de um sinal que a gente teve, né, um padrão que aconteceu em 2018 na formação do fundo do mercado ali, depois que a gente bateu ali os 3.200, a gente teve um padrão bem interessante nos dados on-chain e que esse padrão está se repetindo novamente. É super interessante ver essa movimentação, mais um dado que corrobora com a formação de fundo do mercado. Vocês sabem, cara, eu venho falando que a gente está formando fundo do mercado desde quando a gente deu aquela agulhada ali nos 17.800. Para mim, estamos constituindo o fundo do mercado. E isso não por opinião, porque sabem que eu não sou o cara que dou muita opinião, não decido muito através do que eu acho, simplesmente através de dados, e a gente vê claramente essa região de fundo do mercado. Mas vou mostrar tudo isso para vocês, inclusive vou mostrar esse padrão aí super interessante que aconteceu em 2018 e que está se repetindo novamente, beleza? Na sexta-feira a gente falou dessa rejeição da parte de cima da cunha, né? Algo que, cara, já era previsto no mercado. Se estamos formando essa cunha aqui no mercado, a gente pode seguir dentro dessa cunha aqui, cara. Pode ver que até lá para meados de novembro, mais ou menos, né? Então, a gente pode ficar dentro dessa cunha aqui. Cunha é um padrão que acontece muito no BTC e que o BTC respeita muito. Quando ela é descendente, maior probabilidade de romper para cima. Quando ela é ascendente, maior probabilidade de romper para baixo. Então, a gente vê essa cunha aqui, acredito que a gente possa sim ter quedas aí, voltando para patamares aqui de 17.800 ali, ou até um pouquinho mais baixo aqui. A gente vê que a mínima dessa cunha aqui vai ali nos 16.900, né? Então vejo que o preço pode se segurar dentro dessa região. Vou estar de olho para aportar mais nessa região aqui embaixo do mercado, beleza? Fiz bastantes aportes aqui em cima, meu último aporte foi em $19.000, mas vejo que o mercado está consolidando cada vez mais essa região como fundo do mercado, como bottom do mercado, né? Como fundo abaixo dos $22.000, a gente já está em região de fundo do mercado. É só a gente puxar a análise on-chain para poder entender como que isso funciona. Quando a gente puxa a análise on-chain, a gente vê que abaixo dos $22.000, estamos em região de capitulação no NUPL e estamos em região do preço descontado no MVRV, né? Esses mesmos indicadores mostraram o fundo do mercado em 2018 em todos os ciclos, né, na verdade. Mas a gente entra nesses estresses aqui lá em 2018 em 4.600. O preço ainda cai um pouquinho mais, vai até 3.200, beleza? E aí aqui em 2020 também a gente tem esses indicadores entrando ali por volta dos 5.500 e o mercado vai até os 4.200 também, beleza? Então a gente entra aqui nos $22.000. Não dá para saber se a mínima foi os 17.800, isso a gente só vai saber lá no futuro, mas claramente estamos constituindo o fundo do mercado. E quando eu olho esses padrões aqui, por exemplo, um padrão de cunha no gráfico diário do BTC, isso daqui me deixa bem bullish, porque eu sempre falo para vocês, cara, eu tô com bastante sinais na análise on-chain que estamos formando fundo do mercado, e que eu não tinha tantos sinais assim na análise gráfica, no price action, de que a gente está formando fundo do mercado. Agora eu começo a ter sinais no mercado de que estamos constituindo fundo, mesmo no price action. Se você puxar o gráfico semanal do BTC, você vai ver que estamos rompendo um padrão histórico do BTC, que não é isso que eu vou falar para vocês. Quando eu falei que tem um padrão que aconteceu em 2018, eu vou mostrar isso para vocês na análise on-chain, mas segura aí. Antes, vamos dar uma olhada nisso daqui. A gente está fazendo um rompimento dessa cunha também no RSI do BTC, no gráfico semanal, né? Essa daqui, historicamente, foi um padrão que sempre mostrou o fim da capitulação no mercado, né? Se a gente puxar aqui o gráfico BLX, se você jogar aí BLX no TradingView, vai ser o gráfico que você pega todo o histórico do BTC. Veja, se a gente voltar para todo o ciclo de mercado do BTC, a gente vai ver que lá em 2014, 2015, a gente teve a formação dessa cunha também no RSI. Depois lá em 2018, ali, 19, também a gente teve a formação dessa cunha no RSI, depois a gente fez o rompimento dela. E hoje
novamente a gente tem o rompimento dessa cunha no RSI. Dito isso, também temos os dias de bear market, né? Dias antes do halve, né? Pré-halve, a gente tinha encontrado o bottom do mercado aqui em 2015, 600 dias antes do halve. Depois, lá em 2018, a gente encontrou o bottom 500 dias antes do halve. E hoje nós estamos em 600 dias antes do halve. 600 dias não, né? Hoje estamos em 500 dias antes do halve. Mas 600 dias antes do halve já bateu já. E a gente pode sim já ter encontrado esse preço mais barato do mercado, que é os 17 mil dólares ali, os 17.800 do mercado, beleza? Então eu estou vendo com bons olhos, por mais que o cenário macroeconômico não esteja tão positivo, a gente vê que Nasdaq abriu futuros aí bem negativo, querendo perder novamente o fundo aqui, né? Esse fundo aqui, Nasdaq está tentando perder novamente. A gente teve um trap aqui, né? O mercado perdeu esse fundo, mas logo no dia seguinte engolfou e a gente está revisitando novamente essa região. Então a gente vê que o mercado americano ele está bem estressado. O mercado americano vem caindo bastante. Só que se você observar, a gente começa a ter um descorrelacionamento do mercado cripto com o mercado americano. Veja como o mercado americano caiu bem lá desde agosto, né? A gente vem, cara, em franca queda aqui no mercado americano. Quando a gente olha para o BTC, a gente já vê que o BTC ele está mais lateral no mercado durante todo esse período aqui. A gente teve quedas lá desde agosto? Sim, tá tendo quedas, mas a gente vê que a partir daqui a gente começou a lateralizar. Ó, desde o dia 15 ali, ó, de setembro, estamos lateralizando no mercado cripto. Dia 15 de setembro, ó, desde aqui, veja, o mercado cripto já está lateralizando e olha como o mercado americano ele vem derretendo aí. Então eu tô vendo um pequeno descolamento do mercado cripto com o mercado americano, ainda não dá para confirmar isso, é muito cedo, porque é os últimos 30 dias só, né? A gente só tem esses 30 dias aí descorrelacionado, mas isso já começa a me acender um sinal de que sim, pode ser que a gente comece a se descorrelacionar. E por que a gente pode se descorrelacionar? Cara, os 17 mil dólares do BTC está se mostrando muito resiliente, com muito interesse de compra no mercado. É simplesmente, cara, só você puxar o perfil de volume nessa região. Traça aqui ó, o perfil de volume de toda a queda que a gente teve, você vai ver a quantidade de transação que nós estamos tendo nessa região. A maior parte do supply desceu para essa região aqui. De toda essa queda aqui, a gente tem o maior volume transacionado nessa região. O que significa? Significa que, cara, como que o mercado funciona? Order book. Para uma pessoa vender, outra pessoa tem que comprar. E para uma pessoa comprar, outra pessoa tem que vender. É um match que a gente tem no mercado. Só vendedor no mercado não vende, não movimenta o preço. Você precisa da execução da ordem. Então, quando a gente olha para essa região, o que a gente tem? A gente tem muitas ordens sendo executadas nessa região. Significa que tem muita gente vendeu nessa região, só que tem muita gente comprando, está absorvendo o preço de venda nessa região. Está tendo um grande interesse comprador exatamente nessa região. Cara, só ver a quantidade de liquidez que está nessa região aqui. A gente está com a liquidez muito alta nessa região. Então, para mim, isso daqui pode sim, cara, ter sido o fundo que eu digo, né, a região mais barata do mercado, ela já pode ter batido já, a gente pode ter batido essa região ali nos 17.800, pode ser que entregue mais queda, por isso que, cara, não dá para você ter tanta certeza no mercado, então você não dá all-in no mercado, por isso que eu tô só 50% exposto no mercado, não dá para ter essa certeza ainda, beleza? Mas quando você olha aqui, ó, para 2018, você vai ver que o mesmo comportamento acontece, grande parte da liquidez é transacionada nessa região aqui, ou seja, muito interesse de compra nessa região. E a gente está repetindo isso novamente no mercado, beleza? E quando a gente olha isso daí falando do BTC, e por que, cara, eu sempre analiso o BTC? Primeiro, porque o BTC dita o ciclo do mercado cripto. Queira você ou não, sempre o BTC ele vai indicar qual que é a probabilidade do mercado cripto seguir. Se a gente não tem nem liquidez
para o BTC, se o BTC está constituindo o fundo do mercado, cara, todas as outras coisas que estiverem subindo vai ser momentaneamente um hype e não que tenha grande interesse de compra ali, como a gente teve o Ethereum subindo bastante, subiu 100% aí, pré-The Merge, porque a gente tinha um hype por conta da narrativa do The Merge. A narrativa passou, aconteceu o The Merge, a gente vê o mercado caindo aí, porque não tem tanta liquidez para sustentar o mercado tão alto assim. Então a gente sempre tem que analisar o BTC. Primeiro, quando a gente olha para o Ether, cara, o Ether tá preso aqui, né? Tá sanduichado entre os 1.290 ali, 1.360. Sanduichado nessa região aqui, não dá para tomar decisão nessas regiões de lateralização, ainda mais com a volatilidade tão compacta assim. Mas eu acredito que aí se o BTC vier a cair, tô esperando uma queda aí para os próximos dias no BTC, de tal forma que a gente venha encontrar essa parte inferior da cunha. Gostaria de ver o BTC caindo, retornando para essa parte inferior da cunha e ele se segurando nessa parte inferior da cunha. Caso isso daqui aconteça, vai ser um ótimo sinal de que realmente essa cunha aqui vai estar validada no mercado e que lá na frente a gente pode fazer o rompimento para cima, beleza? Então, se a gente voltar para essa região aqui, eu vejo que o Ether pode sim revisitar a região dos $1.000, porque ele vai perder esse suporte aqui, caso o BTC venha a cair ali, dar essa queda até os 17 mil ali, o Ether vai vir revisitar essa região de $1.000. E aí eu vou ficar super interessado em aportar um pouquinho mais no mercado. Estou 50% exposto no mercado, mas vou querer fazer um pouquinho mais de aporte no mercado. E para quem for da comunidade on-chain, relaxa que vocês vão saber exatamente quando eu fizer essa movimentação que vocês têm acesso à minha carteira, beleza? E falando do Ether barra BTC, o Ether continua perdendo valor perante ao BTC no mercado. A gente vê que aqui, ó, eu vendi um dia antes do The Merge foi dia 15, vendi no dia 14, troquei meus Ethers por BTC. E tô esperando aí para voltar pro Ether, né? Por enquanto tá dando bom aí. A gente vê que o Ether tá perdendo valor perante ao BTC. A partir do momento que a gente rompe o topo anterior no gráfico Ether barra BTC, aí eu fico de olho para voltar a trocar minhas posições, que eu vendi de Ether, né? Troquei Ether por BTC, para voltar a ter as posições de Ether no mercado. Por enquanto eu tô zerado aí de Ether na carteira, beleza? Mercado americano, vamos ver como vai se comportar. Como eu falei, na quinta-feira, dia 13, vai ter inflação dos Estados Unidos, aqui dos Estados Unidos. O petróleo veio subindo aí nos últimos dias, isso daí é um péssimo sinal para a inflação, mas vamos ver como que o mercado vai se comportar. Mas, cara, a gente pode ter o mercado se segurando mais lateral nessa região de suporte até a quinta-feira, para na quinta-feira o mercado americano decidir se ele vai perder mesmo ou se ele vai constituir, sei lá, um fundo duplo aqui, não dá para saber, não dá para prever o futuro. Então vamos aguardar até a quinta-feira para sair esses resultados aí, beleza? E lembrando, tem um padrão que aconteceu em 2018 e eu quero mostrar isso daqui para vocês agora. Isso daqui é quando a gente olha para análise on-chain, beleza? Isso daqui, cara, claramente a gente está constituindo. Primeira coisa, vamos alinhar, estamos constituindo fundo no mercado na análise on-chain, NUPL e MVRV em região de capitulação no mercado, beleza? Aí quando a gente puxa o comportamento de distribuição e acumulação de 2018 a 2019, veja, esse daqui foi o Breaking Down de 2018, né? A gente teve o preço bem lateralizado aqui nos $6.500 ali durante um longo período. Depois a gente teve o Breaking Down e aqui começou a formação de fundo do mercado. Lembrando, a gente em 2018 entrou em região de fundo exatamente nos 4.600 do mercado. Quando a gente estava em 4.600, a gente entrou em região de fundo do mercado, ou seja, mais ou menos por aqui, ó. Por aqui a gente entrou em região de fundo do mercado. O comportamento que aconteceu foi que eu sempre falo para vocês o que significa capitulação. Capitulação, você olha no dicionário, significa desistência do inimigo. É um termo de guerra. O que seria desistência do inimigo no mercado acionário, mercado cripto, qualquer mercado? Significa a ponta vendedora desistir, vender, todo mundo vende. Cara, a capitulação é essa movimentação. Lembra? Luna Foundation vendeu.
Celsius vendeu, cara, Tesla vendeu. Isso é capitulação no mercado, desistência do inimigo. Quem que é o inimigo nesse momento? Simplesmente a ponta vendedora, beleza? Porque estamos num bear market. Então, quando a gente olha a capitulação de 2018, a gente vê que encontramos fundo ali do mercado e quando tivemos um repique, essa região aqui, ó, de repique do mercado, a gente teve uma grande distribuição de mãos pesadas no mercado. Quem tinha mais de 1.000 BTCs até mais de 10.000 BTCs distribuíram bem no mercado nesse repique aqui que a gente teve. Ou seja, isso daqui é um movimento de capitulação no mercado. Não significa que porque você tem 1.000 ou 10.000 bitcoins no mercado, não significa que você não vai capitular. Isso daí é só o tamanho da sua mão. Mas essas pessoas capitulam também. Carteiras pesadas também capitulam, seja ela realizando lucro, seja ela realizando prejuízo. Lucro se ela estiver há muito tempo no mercado, prejuízo se ela estiver há pouco tempo no mercado. Mas a gente vê que mãos pesadas capitularam nessa região de pullback do mercado, nesse rally de alta, né? A gente pode chamar isso daqui, foi um pequeno rally de alta, a gente saiu de lá dos 3.300 mais ou menos e foi parar lá em 4.500 mais ou menos. Ou seja, a gente teve, cadê? Deixa eu puxar aqui, ó. A gente teve uma pequena venda, capitulação, né, nessa região aqui, ó. Veja que a gente já estava bem dentro da capitulação mesmo, da formação de fundo do mercado, e aí a gente teve essa grande venda de carteiras bem pesadas no mercado. Isso não fez com que o preço perdesse a mínima anterior dos 3.200. E quando a gente olha para os dias de hoje, a gente vê o mesmo padrão se repetindo. Tivemos o preço chegando lá nos 17.800, depois a gente teve um rally de alta no mercado aí, aonde a gente veio buscar ali mais ou menos quase os 25 mil, né? A gente nem chegou bem nos 25 mil, mas nesse rally de alta aqui, ó, que nós tivemos, a gente teve a mínima aqui, a gente teve esse rally de alta aqui que chegou nos 25 mil, chegamos nos 25 mil, e aí quando a gente olha para os 25 mil, a gente teve uma grande distribuição novamente no mercado. Aqui a gente teve a distribuição das carteiras de 1.000 a 10.000, de 100 a 1.000 e também outras categorias, né, de 10 a 100 e de 1 a 10 também. A gente teve um grande período de distribuição. Veja que as carteiras de 10.000, elas também tiveram uma grande distribuição aqui, ó, quando a gente tem esse gráfico vermelho é distribuição e quando a gente tem esse gráfico verde é acumulação. E veja que as carteiras de 10.000 também venderam muito nessa região aqui. Ou seja, galera, o que isso daqui significa, velho? Significa que o movimento de capitulação, ele aconteceu e ele está acontecendo, né? Estamos formando o fundo do mercado. Cara, fundo do mercado não vai ser uma agulhada como foi em 2020 e se recuperou. Não, aquilo em 2020 foi uma exceção, porque a gente teve os bancos centrais imprimindo muito dinheiro logo em seguida após o crash, então os mercados tudo retomaram. Como dessa vez é diferente de 2020, mas igual a todos os mercados, a gente tem uma grande lateralização no fundo do mercado antes do mercado voltar a subir. E a gente tem esse movimento de capitulação. Muita gente no mercado fala capitulação, mas nem sabe o que significa capitulação. Cara, capitulação é simplesmente a ponta vendedora ser estressada. Então, durante um período de capitulação, a gente tem vendas muito massivas do mercado. Não adianta você estar olhando para métricas em período de capitulação. Cara, a gente está em período de capitulação. Não adianta você estar olhando para métricas de que pessoas estão comprando nessa região. Você não vai ver pessoas comprando tão forte como tem pessoas vendendo em região de capitulação. Por quê? É um período de desistência do inimigo, desistência da ponta de venda no mercado. E ver isso daqui, cara, é super interessante. Todo santo dia que eu sento para analisar esse mercado, eu começo a encontrar
um sinal novo de que a gente está constituindo fundo no mercado. Cada vez mais eu vejo que a grande queda já passou, o breaking down já aconteceu no mercado. A gente pode revisitar preços mais baratos? Pode, como eu olhei ali na Cunha, como a gente tem a Cunha no mercado, pode ir até 17, ali 16.900. Mas, cara, a gente não vai muito mais longe do que aonde nós estamos. O mercado, ele não vai cair tanto assim. Cara, pode ser que a gente chegue até os 15 mil dólares, eu cogito uma queda no mercado. Mas abaixo disso, cara, eu começo a achar já impossível, porque a gente está... Quer dizer, impossível eu não posso falar também impossível, porque tudo é possível nesse mercado. E eu mesmo falo para vocês, nunca duvidem do mercado. Por isso que eu tenho caixa, porque da minha análise... Cara, eu já estaria 100% exposto no mercado. Por que eu não estou 100% exposto no mercado? Por que eu tenho 50% em caixa ainda? Porque eu não duvido do mercado. Esse 50% em caixa é simplesmente estômago. É simplesmente bunda na parede. Para caso a gente tenha algum cisne negro, tenha alguma coisa que não está precificado nas análises. Aí eu vou fazer um aporte em uma região mais barata do mercado. Mas fora... esse cisne negro acontecendo, cara, a gente está claramente constituindo o fundo do mercado. E cada dia que passa, eu olho os dados e fico mais animados ainda. Pô, olha só pro hash rate da rede, por exemplo. Olha o hash rate da rede como está subindo. Estamos em all-time high do hash rate da rede. Não tem ninguém falando disso no mercado, porque tá todo mundo olhando para o lado negativo, galera. E quando você estiver todo mundo olhando para a mesma direção, para e olha para o outro lado. Lembre-se no topo desse mercado. Cara, quando a gente estava ali em 60 mil dólares, em 68 mil dólares, que ETF estava sendo lançado nos Estados Unidos, todo mundo no mercado estava falando que o mercado iria a 100 mil dólares. Não tinha uma pessoa no mercado falando que a gente não iria visitar os 100 mil dólares. Quando a gente estava ali no segundo all-time high, que a gente tinha acabado de romper o topo do começo de 2020, todo mundo estava olhando para os 100 mil dólares. E hoje, todo mundo está olhando para os 15 mil dólares. Todo mundo está esperando queda. Quando você olha, cara, long short ratio, você vai ver que a maioria está apostando em short no mercado. Muita gente está pessimista no mercado. E, cara, já dizia Warren Buffett, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Significa, quando as coisas estiverem positivas, violinos, olhe para a ponta de venda, de sair do mercado. Quando tudo estiver um caos, som dos canhões, olhe para a ponta de compra do mercado. Tenta andar fora a manada. Tem os momentos de você andar junto com a manada, no meio de uma bull run, todo mundo tá olhando para cima, você tá junto com a manada. No meio de um bear market, todo mundo tá olhando para baixo, você tá junto com a manada. Só que numa ponta de euforia, um topo de mercado, você olha contra a manada. E numa ponta de bear market, de fundo do mercado, você olha contra a manada também. Como tá todo mundo esperando grandes quedas aí no mercado, você tem que começar a montar a estratégia na ponta compradora, beleza? Isso é o que eu venho fazendo, não é recomendação de investimento, é simplesmente a minha opinião da minha estratégia de como que eu tô me comportando no mercado. E outro gráfico aqui, pra gente finalizar, é exatamente o custo, né, o realized price, né, o custo base do long term holder, o investidor de longo prazo, e do short term holder, né? Hoje a gente tem um cruzamento do short term holder com o custo ali abaixo do long term holder, né? Isso daqui, se a gente puxar historicamente, a gente vai ver que lá em 2012 a gente teve esse cruzamento aqui já na região de bottom do mercado, a região mais barata do mercado, né? O custo do short term holder estava mais barato do que o long term holder. E aí quando a gente olha para 2014, 2015, a gente também teve esse cruzamento aqui dessas linhas, né? A linha vermelha é o short term holder e a linha verde é o long term holder. Lá em 2018 a gente também teve esse cruzamento aqui por volta ali do bottom do mercado. E hoje, novamente, a gente está revisitando essa métrica aqui do cruzamento do short term holder
com um custo mais barato do que o custo do long term holder. Long term holder em prejuízo não costuma vender. Hoje o preço está abaixo do custo do long term holder. Esses caras vão seguir acumulando no mercado, vão seguir comprando. 75% do supply já está na mão do long term holder e, cara, simplesmente a gente só precisa, a gente já está tendo interesse de compra nessa região, a gente só precisa que continue esse equilíbrio de pressão compradora com pressão vendedora nessa região que nós estamos, e aí lá na frente a gente vai ter o supply squeeze, porque, cara, 70% do supply já está na mão do long term holder. A única coisa que faria eu mudar esse sentimento, sair tanto de bullish, formação de fundo do mercado, para bearish, a gente vai vir com mais queda, é caso o long term holder ele comece a perder a sua confiança no mercado, caso ele comece a perder confiança do mercado e o long term holder começa a vender no mercado. Aí isso me acende um sinal de alerta, mas a gente vê que o long term holder tá, cara, acumulando sem dó no mercado, beleza? Então continuo batendo na tese de, cara, você está vivendo uma mega oportunidade no mercado. Estamos constituindo o fundo do mercado, mas não adianta querer esperar retornos nos próximos dias e nas próximas semanas, que isso não vai acontecer, fera. Hoje no mercado não tem ninguém fazendo grana no mercado. Até quem está operando em curto prazo está sentando na graxa porque o mercado está mega lateral. Isso daí, como que eu sei que está todo mundo sentando na graxa? É porque eu sonhei e porque visualizei isso? Não, simplesmente porque as métricas estão dizendo isso. Se você puxar aqui, ó, o Realized Profit Loss, simplesmente, cara, olha aí, desde quando a gente está tendo realização de prejuízo no mercado, ou seja, maior parte da rede está realizando prejuízo no mercado, não tem quase ninguém realizando lucro no mercado. Por isso que qualquer operação hoje ela está sendo mais uma operação de uma ponta de prejuízo no mercado. Então é momento de comprar e pensar no longo prazo. Existe, cara, momentos e momentos no mercado. Tem momento para você tradear ativo, tem momento para você se alavancar no ativo, tem momento para você fazer um monte de coisa no mercado. Agora é momento de comprar e esperar a formação do fundo do mercado, esperar a reversão, esperar uma bull run e simplesmente surfar uma paulada aí do mercado. Beleza? Se você gostou da análise de hoje, cara, eu te convido a fazer parte do canal. E caso esse conteúdo tenha feito sentido para você, você chegou até aqui, provavelmente fez, né? Deixa seu like para dar aquela força pro canal e para eu saber também que o conteúdo tá sendo bom. Um forte abraço e ótima semana aí para todo mundo. Valeu, galera, e eu vejo vocês amanhã.